Bom dia, Espírito Santo, Benihim. Continuação, página 57. A Escritura me diz que o Espírito Santo era o poder da criação, pelo seu sopro o Espírito aclara os céus. Jó 26:13. O mais excitante, porém, é que Deus quer dar esse mesmo Espírito a você e a mim. Ele quer, na verdade, derramá-lo sobre você. Sim, a vontade de Deus é encher todas as pessoas, basta você abrir as portas, né? Você buscar, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e pomar será tido sob bosque, o juízo habitará no deserto e a justiça morará no pomar. Isaías 32:15. Que maravilha a promessa! Deus quer derramar sobre você o seu Espírito, Ele quer soprar o seu Espírito sobre você, Ele quer que você seja como Adão, passe a viver, ou seja, que você passe a ser filho, receber as promessas de Deus, né? Que se cumpra todas as promessas de Deus. Deus quer dar o melhor para você. Compreender que o sopro de Deus é o Espírito de Deus foi para mim como descobrir o tesouro escondido, pois realmente é um tesouro. Você já ouviu a voz de Todo-Poderoso? Muitas vezes já ouviram, mas exatamente quem estava falando, de quem foi, né? Você teve discernimento, se é Deus ou não? Creio que ouviu a voz do Espírito Santo e Ele é quem comunica a voz de Deus. A descrição da voz de Deus, Pai, está registrada em Jó. Dai ouvido ao trovão. Deus troveja com o estrondo da sua majestade. Como sua voz troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos. Jó 37:2. Ele quer dizer assim que a voz de Deus ela é doce, ao mesmo tempo calma com paz, mas ela é forte. Então é inconfundível. Você tem a certeza, mas quando você está forte espiritualmente, quando você está fraco, você acaba confundindo. Você acha que é o seu pensamento. Você às vezes passa batido um pensamento porque você nem percebeu, está disperso, né? Um pensamento passou assim, se esqueceu. Ou às vezes você está prestando atenção, mas você pensa que é você conversando com você mesmo, mas às vezes é o Espírito Santo conversando com você, mas pelo fato de você estar fraco espiritualmente e não estar com discernimento forte, então você não sabe o que é o Espírito Santo. Então muitas vezes o Espírito Santo já está falando com você e você não sabe. Então é necessário você passar pelo processo de intimidade com o Espírito Santo, se fortalecer para você ter a certeza, e aí o discernimento está ativado para você ter certeza quem que está falando com você ou não, porque o diabo também pode falar com você, ou você mesma, sua mente, um pensamento que você teve, algo do seu coração, e você achar que é Deus, mas não é. Então, continuando, daí ouvido, que eu já li, né? O poder da voz de Deus era mais do que o povo de Israel podia compreender. Era forte, né? De que forma Deus falou a Moisés? Através de um anjo. Deus falou 3 vezes no Novo Testamento. Primeiro, ele falou de Jesus. Eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me compraz. Mateus 3:17. Peraí. De que forma Deus falou a Moisés? Através de um anjo. Deus falou 3 vezes no Novo Testamento. Primeiro, ele falou de Jesus. Eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu filho amado. Não é anjo. Aqui era o próprio Deus falando. Esse é meu filho amado que me compraz, é o próprio Deus falando. Mateus 3:17. A seguir, o próprio Jesus pediu ao Pai para glorificar o seu nome. E foi isso que aconteceu. Já tenho glorificado outra vez e o glorificarei. João 12:28, né? O próprio Deus falando com Jesus, confirmando. A multidão que ouviu a voz disse que tinha havido um trovão. Versículo 29. A única vez que Deus falou diretamente foi quando as nuvens rodearam os discípulos do monte na transfiguração, e ele disse: Este é o meu filho amado, em que me comprazo. Ah, tá, que tá confirmando. A única vez que Deus falou diretamente foi quando as nuvens rodearam os discípulos do monte. Não, não foi a única vez, não. Enfim, vamos continuar lendo. A única vez que Deus falou diretamente foi quando as nuvens rodearam os discípulos do monte da transfiguração. Ele disse: Este é o meu filho amado, em que me comprazo. A ele ouvi. Mateus 17:5. A voz de Deus produziu novamente um impacto poderoso. Ouvindo-a, os discípulos caíram em bruços, tomados de grande medo. Aproximaram-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. E nossa... Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão a Jesus. Verdade, fala isso mesmo a palavra. Nossa, que poder, né? A voz de Deus. Isso significa que você não vai ter dúvida que é Deus falando com você, quando Deus fala com você. Você talvez diga: Beni, pensei que Deus falava através da palavra. Fala. E é isso mesmo, mas quem estava falando era o Espírito Santo.
Deus não fala só através da palavra, mas também através da voz dele, entre várias outras formas. Deixe-me dar um exemplo. A voz ouvida pelos profetas era a do Espírito Santo. Sim, e não a voz do Filho ou do Pai, ok? Isaías fala sobre ouvir a voz do Espírito do Senhor, dizendo: vai e diz ao povo: ouve e não atendais, vede e não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha a ele ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração e se converta e seja salvo. Isaías 6:9. Mas quem está realmente falando? Seria na verdade a voz do Senhor ou seria a voz de Jeová na terra? O Espírito Santo? Para descobrirmos, vamos examinar essa mesma passagem conforme repetida no livro de Atos. É Jesus que estava falando, né? Com certeza. Nesse versículo. Atos Romanos. Não. Nossa, minhas vistas, hein? Em Roma, sob o olhar vigilante de um soldado, Paulo fez a seguinte pregação: bem, falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e diz-lhe: dê ouvido e ouvireis, e não entendereis. Vendo, vereis, e não percebeis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Estão frios espiritualmente longe de Deus, né? Quando os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam seus olhos, para que jamais veja com os olhos, ou nem ouço com os ouvidos, para que não entenda com o coração, se converta e por mim sejam curados. Atos 28:25. Pessoa que tomou a decisão, né, de não ver para Deus. Quem falou realmente essas palavras? O que Isaías atribuiu ao Senhor, Paulo esclareceu como tendo sido dito pelo Espírito Santo. Aqui creio eu que é o próprio Jesus. Lembre-se de que o Novo Testamento explica o Antigo. Lemos em Jeremias: porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porque aqui nesse versículo é o próprio Jesus falando, mas o Espírito Santo ele testifica através dos profetas, entendeu? Os profetas que escreveram e através de nós, né? Das pessoas que Deus usa. Por quê? Esta aliança que afirmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31:33. Né? O Espírito Santo que ele soprará a verdade no nosso coração para a gente não esquecer. O profeta escreve, diz o Senhor, né? Entre aspas. Mas, para entender a verdadeira origem dessa passagem, você precisa ler o livro de Hebreus, isto é, e disto dá o testemunho também do Espírito Santo, por quanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei nos seus corações as minhas leis, e sobre as suas mentes a escreverei. Hebreus 10:15. Então, na verdade, sim, a lei quem deu foi Deus, e vamos ver, quem soprou, como que eu vou explicar para vocês? É Deus que escreveu a lei, Jesus cumpriu a lei, e Jesus passou para o Espírito Santo, e o Espírito Santo revelou para os seus profetas para escrever a palavra. Saiu! Onde que eu estava lendo? Quem falou realmente essas palavras? O que Isaías atribuiu ao Senhor para esclarecer como tendo dito pelo Espírito Santo? Lembre-se de que o Novo Testamento explica o Antigo, porque o Espírito Santo está aí para testificar as obras de Jesus, fazer as mesmas obras e confirmar, né? E convencer. Então é isso. Lembre-se de que o Novo Testamento explica o Antigo. Lemos em Jeremias: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração escreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Então o Espírito Santo ele vai falando, confirmando as leis na nossa mente, né, no nosso coração. O profeta escreve, diz o Senhor, entre aspas. Mas, para entender, eu repito, para vocês tentarem entender. Mas, para entender a verdadeira origem dessa passagem, você precisa ler o livro de Hebreus. Isto é, dá testemunho também do Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei nos seus corações as minhas leis. Que o Espírito Santo ele sopra a lei na nossa mente, convencendo e lembrando do que nós devemos fazer, o que é certo e o que é errado. Ele está cuidando de nós, né, como se fosse um pai. Porque ele fala a mesma obra do pai, que é Jesus. Quem disse isso? O Espírito Santo. Ele não só deu seu testemunho, mas a Escritura também revela que após ter dito no versículo 15, ou seja, ele já havia falado antes. Ok, confirmou o que eu falei aqui para vocês. Uma mudança profunda teve
lugar na minha vida espiritual quando compreendi que o Espírito Santo era Deus. Sim, ele é Deus. Milhares de pessoas, e eu era como uma delas, né? São ensinados a crer que ele não é um Deus, ele não tem uma posição comparável a Deus. Somos, de alguma forma, ensinados a pensar que por vir terceiro lugar, ele não é realmente Deus, ou só uma energia, né? Você deve compreender esta verdade. O Espírito Santo é Deus, e ele não é menos que Deus, que Jesus. Ele não é menos Deus que o Pai. Ele é tão Deus quanto o Pai e o Filho. Correto. É isso que o Espírito Santo me ensinou. Jeová é o nome do ser... Jeová é o nome do ser trino. Terceiro. E não apenas de um deles. Entendi, ele quer dizer que eles agem em unidade. O Pai é chamado de Jeová. O Filho é chamado de Jeová. O Espírito Santo é chamado de Jeová. Aí, exatamente o que eu expliquei pra vocês, tá vendo? Deus me usando. Quando Deus Pai fala, ele fala através da voz do Espírito Santo. Ok, quando Jesus enviou os 12, ele disse: não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vós será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. É o Espírito Santo, né? Mateus 10:19. Somos repetidamente advertidos em Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Apocalipse 2:7. Qual a voz que devemos ouvir? A voz do Espírito Santo. Nem mesmo Cristo fala, porque testifica a palavra, né? Que ele sopra a verdade. Nem mesmo Cristo fala assim o Espírito Santo. Lemos em Atos que ele foi o assunto aos céus, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que o escolhera. Atos 1:2. Em Hebreus, descobrimos que Cristo ofereceu a si mesmo a Deus, verdade? Pelo Espírito Eterno. Hebreus 9:14. Está ficando claro? O Espírito Santo é quem liga o céu com o seu coração. Exatamente como eu expliquei para vocês. Ele é a voz de Deus para você. Você diz: olha, eu sei que era Deus falando comigo. Ele confirma. É o que eu ensinei para vocês. Era Deus com toda certeza. Era Deus, o Espírito Santo. Ou, em outras palavras, era o Pai através do Filho falando pelo Espírito Santo. É exatamente o que eu explico para vocês. Deus testificando, que lindo. Pelo que já aprendeu, você pode imaginar o que aconteceria se Deus Pai viesse a falar audivelmente. Você não poderia suportar, duvido que esteja sequer preparado para ouvir a voz de Jesus, descrita como a voz de muitas águas, Apocalipse 1:15. Quando João a ouviu, ele caiu de pés, aos pés dele como morto, verso 17. O Espírito Santo, porém, toma a voz do Pai e a do Filho e torna baixa e agradável e perfeitamente clara. No momento em que eu compreendi que o Espírito Santo era Deus e comecei a adorá-lo, tratá-lo como Deus, minha vida começou a mudar. Então é importante você conhecer, você ter o conhecimento e saber quem é o Espírito Santo, quem é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, para você conseguir fluir no Espírito Santo, ser cheia do Espírito Santo. Então muitas vezes o que te bloqueia de ser cheia do Espírito Santo é porque você não conhece, você não sabe quem é Deus, quem é o Deus Pai, que é Deus Filho, quem é o Espírito Santo, para você ser íntimo do Espírito Santo e receber mais de Deus. No momento que compreendi que o Espírito Santo era Deus, eu comecei a adorar e tratá-lo como Deus, minha vida começou a mudar. Então é assim que você deve fazer. Eu não dava respeito devido ao Espírito Santo, intimidade com ele. Eu não, conhecendo através da palavra, né, gente? Eu não considerava mais o Espírito Santo como um ser inferior e fraco, envolvido numa névoa, encostado num canto. Toda a minha adoração não ia mais só para Deus Pai e Deus Filho. Quero repetir, o Espírito Santo é Deus, igual a majestade, poder e glória e eternidade. Ele é Deus. O que Jesus disse sobre o Espírito Santo? Ele disse que quando o Espírito vier, não falará sobre si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido. João 16:13. Então ele testificará as obras de Jesus. O que Deus falar para ele, ele estaria passando para nós. O que ele veio glorificar o nome de Jesus. O que ele ouve? O precioso Espírito Santo ouve ao Pai e ele fala diretamente com você. Mas ao falar, ele não declara, o Pai diz, mas sim eu digo, porque é o mesmo. Por quê? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo agem sempre em harmonia, em unidade. É tão fácil limitar a divindade ou dividi-la de maneira não bíblica? Os cristãos jovens perguntam frequentemente como Deus pode ser em três ao mesmo tempo. Deus é um só, mas Deus é três. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Embora este livro se refira ao Espírito Santo, estou distinguindo os três propósitos para mostrar-lhe o ser trino. Trindade, né? Deus é como um sol no firmamento. Se você contemplar o seu brilho, você verá um sol. Na realidade, porém, é um sol trino que mantém o nosso planeta vivo. Existe nele três elementos distintos, o sol, a luz e o calor. O mesmo acontece com a Trindade. O Pai é como um sol no seu todo, e Jesus é a luz, o Espírito Santo é o calor que você sente.
Quando você fica na presença do Pai, o que você sente? O calor, a energia, o poder do Espírito Santo. Se contempla, ele transmite o poder, enfim, ele é um. É a mesma coisa. Se contempla a face do Pai. Quem vê? Quem me vê a mim, vê o Pai, disse Jesus a Felipe, João 14:9. Fico vibrando quando penso na hora em que entrar no céu. A divindade estará ali, feliz, né? Ele fica feliz. Quando ficar diante do Pai, verei os três: o Espírito, o Filho e o próprio Deus. Com quem Deus se parece? A palavra de Deus, em lugar algum, descreve a Deus Pai em detalhe. Mistérios de Deus. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Atos 7:55. Visão, né? Ele teve visão. Estevão viu a Jesus claramente, mas só viu a glória, né? Deus quis aparecer para ele assim, só a glória. Que cercava o Pai, Deus Pai tem uma forma, mas nenhum homem sabe qual é ela. Filipenses 2:6. A palavra diz: ninguém jamais viu a Deus. João 1:18. Mas o Filho veio para o revelar. Enfim, esse versículo aqui não é uma privação para que Deus não venha se revelar de outras formas, entendeu? Deus não é limitado a nada. Então aqui foi a forma que Deus quis se revelar para essas pessoas nessa época e o que Deus queria que nós soubesse no básico para a nossa salvação, entendeu? Para o nosso sentimento. E o restante só recebe quem é íntimo do Espírito Santo. Então Deus se revela de várias formas assim. Então, deixa para outro vídeo, vamos continuar. Se você examinar cuidadosamente as palavras de Cristo, compreenderá como o Espírito encerra a divindade. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. A Escritura também ensina que somos levados a Cristo pelo Espírito. Ou seja, é preciso que você tenha o Espírito se quer a divindade. Quando você abraça o Espírito, está também abraçando o Pai e o Filho. Sim, correto. Eu jamais esqueci o dia em que o Espírito Santo me revelou que sua soberania é igual a de Jesus. E ele me mostrou na Escritura que é chamado Senhor. Verdade. Escrevendo à igreja de Coríntios, Paulo diz: ora, o Senhor é o Espírito. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. 2 Coríntios 3:17. É isso mesmo, todos confessamos a Jesus como Senhor, mas o Espírito Santo é o Senhor. Ele é o Espírito de Jesus. O Espírito Santo é onipresente. Infelizmente, no entanto, a liberdade não se encontra em toda parte. Algumas das igrejas parecem mais uma prisão hostil do que uma casa de louvor. Por quê? Porque o Espírito Santo não é o Senhor nessa congregação. Não se esqueça, o Senhor é Espírito. Paulo escreve no versículo seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Versículo 18. Significa que nós somos moldados através da palavra, né? Um processo. A seguir, você precisa entender, cada vez que você abre seu coração para Deus dar lugar, cada vez que você abre seu coração para Deus, para você ser moldado através da palavra, entendeu? Atitude, decisão. A seguir, então por isso de glória em glória, aos poucos, devagar, a cada atitude. A seguir, você precisa entender que a Trindade é a glória de Deus. Não que é a glória de Deus. Deus Pai é a glória. Vixe, como é de novo. A seguir, você precisa entender que a Trindade é a glória de Deus. Deus Pai é a glória de Deus. Deus Filho é a glória de Deus. Deus Espírito Santo é a glória de Deus. Mas quem manifesta essa glória? Deus. E o Espírito é o Espírito Santo. Calma aí. Depende de qual âmbito ele está falando. Ó, mas quem manifesta essa glória? Ele falou: é o Espírito Santo. Isso faz parte da sua obra. Tá, quem manifesta a glória de Deus para a gente é o Espírito Santo. Mas de onde vem? Qual é a fonte? Do Deus Pai. Então Deus Pai transfere ao Deus Filho transfere ao Deus Espírito Santo em unidade. E o Espírito Santo transfere a gente. A seguir, você precisa entender que a Trindade é a glória de Deus Pai, já li. Mas quem manifesta essa glória é o Espírito Santo. Vou fazer outra pergunta. Você sabe que foi? Você sabe que foi salvo do seu pecado. E como sabe? Pela certeza, testificação, né? A verdade. Ou minha resposta é essa. Deixa eu ler aqui. Vou fazer outra pergunta. Você sabe? Não, tô lendo de novo. Você sabe porque se você foi salvo do seu pecado? E como você sabe? Você ouviu uma voz celestial do céu? Você viu a Jesus aparecer em seu corpo material e dizer: você está salvo? Como sabe que passou da morte para a vida? Você sabe porque o Espírito lhe contou. Sabe tão bem que morrerá por essa ideia. Por quê?
Porque quando o Espírito Santo fala, ele fala em seu íntimo, em seu sangue e medula. Ele quer dizer assim que o Espírito Santo testifica, né, no seu coração uma verdade. Você tem a certeza através da palavra que você creu, e você tem a certeza porque o Espírito Santo dentro de você ele testifica através da medula e óssea, ele quer dizer, através do seu coração, a certeza. Porque quando o Espírito Santo fala no seu íntimo, ele em seu, Ele fala em seu íntimo, em seu sangue e medula. Exatamente da mesma maneira sabemos que Jesus está vivo, não pelo fato de ter visto seu semblante, mas sabemos que ele está vivo pelo seu Espírito. É verdade. E esse mesmo Espírito é a terceira pessoa da Trindade. Alguém me perguntou recentemente: Benny, como você sabe que está salvo? Tudo o que pude dizer foi porque essa força me segura. Eu sei porque essa foi a força, a segurança que o Espírito Santo me deu, a certeza, igual eu falei pra vocês. O Espírito Santo testificando. O Espírito não é apenas a voz que você ouve, ele também é o imenso poder que você sente. O profeta Miqueias disse: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito Santo, cheio do juízo e de força. Miqueias 3:8. Estava prestes a dar a luz a Jesus, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Lucas 1:35. Ele é esse poder superior. O Espírito Santo também é o seu grande defensor, o seu juiz, né? Você, por exemplo, quem você pensa que o protege dos ataques de Satanás? É o Espírito Santo, vindo o inimigo como uma corrente de águas, e o Espírito do Senhor arvorará contra ela a sua bandeira, né? Como escudo, Isaías 59:19. Quando lê esse versículo conhecido, você chega à conclusão que o inimigo vem como uma inundação. Mas, tendo novidade para você, a inundação é o Espírito Santo, e é o Espírito Santo e não o diabo. Veja bem, no idioma hebraico não existe vírgulas, mas o tradutor colocou uma vírgula depois da palavra águas e tornou o inimigo mais poderoso do que realmente é. Meu Deus! Tá confirmando o que eu falo para vocês. Separação entre águas e águas. Dando espaço para ele agir na nossa vida quando a gente decide o livre-arbítrio. O hebraico diz que quando vier o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito Santo do Senhor vorará contra ele a sua bandeira. Quem mantém você salvo? O Espírito Santo. É o que eu falei para vocês. Essa é a tarefa atribuída a ele por Cristo. Nós o chamamos muitas vezes de Jesus, mas ele na realidade é o Espírito Santo de Jesus. Nós os separamos outra vez para fins de debates, a fim de poder entendê-los melhor por serem realmente um ser. Por onde está o Espírito Santo, Jesus está e o Pai está. Quando o Espírito Santo fala com você, os três estão falando, mas você ouve o Espírito Santo é aquele que você sente. O Espírito Santo é quem o guia para a verdade do Pai. Quando eu li pela primeira vez essas palavras, Jesus segue-me e fiquei pensando, como isso seria possível? Seus seguidores deveriam ressuscitar com ele na ascensão. Claro que não. Quando Cristo voltou ao Pai, ele enviou o Espírito Santo dizendo, ele vos guiará, João 16:13. Jesus estava dizendo, deixe-me seguir, eu estou indo embora, mas lhe enviarei o Espírito Santo. Vós deve agora seguir a ele. Porque dizemos, então, estão seguindo Jesus, quando o único que temos é o Espírito Santo. O Espírito Santo apenas guia, né? Mas nos guia, falando assim, não, esse aqui nos convence a verdade, esse é o caminho certo, esse é o caminho errado, não faça isso. Ele te aconselha, te influencia a vir para a presença de Deus. Ele que te ajuda a permanecer, te dá força, porque Jesus não está aqui mais, a glória de Deus está aqui, é o Espírito Santo, entendeu? A verdade é de Jesus, mas quem nos guia, nos dá força para permanecer é o Espírito Santo, nosso auxiliar, nosso guia. Isso é tão básico. Isso é tão básico quanto a própria vida. É aqui que eu falei, né, gente? Se você quer a matéria, seguirá a matéria. Mas se o seu coração almeja o Espírito, você será atraído por ele como um imã. Tudo começa com a vontade, a intenção do seu coração. Eu tinha entendi. É tipo assim, você conhece Deus só pela palavra. Você deseja só conhecer Deus só pela palavra e por aí, você para por aí, um limite, né? Aqueles que vivem em cima do muro. Mas tem gente que deseja conhecer a Deus profundamente, que é através do Espírito Santo. Aí você recebe mais de Deus, é isso que tá querendo dizer. Tudo começa com a vontade. Então, se você tem vontade e intenção de receber mais de Deus, você tem que buscar e você vai receber. Quando você não tem vontade, Deus vai te dar.
Você que tem que ir até Deus, né? Como diz a palavra. Tudo começa com a vontade. Eu tinha uma grande dúvida. Como posso realmente conhecer-te? Essa pergunta era o clamor do meu coração. Minha grande ânsia era conhecer pessoalmente o Espírito Santo. Não me decepcionei. Paulo aconselha andar no Espírito. Espera que fechou aqui a página. Andar no Espírito jamais satisfaça a concupiscência da carne, porque a carne me limita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, estáis sobre a lei. Gálatas 5,16. Um fato surpreendente ocorreu com o apóstolo Paulo e seus companheiros durante a viagem missionária. Eles foram para a Frígia e a Galácia. Atravessaram a região frígio da Galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra da Ásia, e tendo chegado diante da Mísia, tentavam ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Atos 16:6. Isso está certo, eles estavam tão sintonizados com a voz do Espírito Santo que provavelmente disseram: já que ele não vai, nós também não vamos. As palavras mais reveladoras do relato talvez sejam as de que eles foram impedidos pelo Espírito Santo quando Cristo voltou ao Pai e o Espírito Santo começou a fazer a obra em Cristo na terra. Você já começou a reconhecer a voz dele? Por que reconheceu? Porque Paulo reconheceu durante essa mesma viagem através de uma visão. O Espírito mostrou ao apóstolo um homem de um país distante que estava em pé. Ele rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 9. Paulo partiu imediatamente. Eu vou parar por aqui e continuar no outro vídeo. Deixa eu tirar um print. O que Deus está querendo falar para você através dessa leitura? Que Ele quer mais intimidade com você, exatamente dessa forma que está escrito que Ele é. Estou lendo para você conhecer realmente como é o Espírito Santo, para você conseguir fluir na presença do Espírito Santo, receber a paz, a cura, respostas de orações, porque quanto mais perto de Deus, mais resposta você tem, para você receber o batismo do Espírito Santo também. Então é necessário você conhecer quem é o Espírito Santo. Então Deus quer o quê? Que você conheça quem Ele é realmente, quem é o Espírito Santo, que Ele é Deus, que Ele é uma pessoa, que Ele tem sentimento, que Ele é igual ao Pai, igual ao Filho, que você pode se relacionar com Deus Pai e Deus Filho através do Espírito Santo. Então é isso que Deus quer, que você busque intimidade com Ele. Até o próximo vídeo.